Fala rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo aí pra vocês, vídeo de final de semana, né? Espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou passar aqui hoje. Creio que pode ajudar bastante vocês, né? Que eu vejo que é um erro que a galera comete também. A maioria dos meus vídeos que eu tento trazer pro canal aqui, pessoal, são baseados em erros que eu vejo o pessoal cometendo, né? Em erros, assim, de alguns alunos que eu percebo dificuldade, né? No início ali, quando tá começando a fazer minha mentoria e tudo mais. E aí eu faço como se diz, um resumo e trago aqui pro YouTube, porque eu sei que o erro de um pode ajudar o outro, né? Porque tem um ditado que fala que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Não precisa de você ficar errando, batendo cabeça, né? Pra você poder aprender. Então, já vou pedir, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente. Se você gostar do vídeo, escreve aí nos comentários também, se ficar alguma dúvida, tá? E vamos pro vídeo, pessoal. O assunto que eu vou falar aqui, eu já falei assim, picado em alguns vídeos, né? Mas eu decidi gravar um vídeo para ficar bem explicado apenas nele. Um erro grande que eu vejo as pessoas cometendo, muitas vezes, pessoal, é operar com viés, tá? Viés de tendência. Muitas vezes nós vemos, né, a galera observando o cenário macro do mercado. Por exemplo, nós estamos numa tendência de baixa. Aí o mercado está fazendo topos e fundos descendentes. Aí o mercado rompeu fundo, ele está querendo fazer um fundo mais alto, e aí a pessoa se baseia nisso. Mas eu vou trazer uma vertente um pouco diferente para vocês aqui, e de atenção que vocês devem ter quanto a isso. Isso aqui, pessoal, cria muito viés na cabeça de todos vocês. Por exemplo, você pega um dia altista, vou dar o exemplo aqui, dia 15, aí o dia 16, outro dia altista, aí o mercado tá rompendo topo histórico, aí a pessoa fica assim na cabeça dela, não, é compra, qualquer recuo aí é meter compra. E pessoal, não é bem assim. Entenda uma coisa, cada dia, quando falamos de day trade, pessoal, nós não podemos, como se diz, generalizar quando eu estou, por exemplo, analisando um gráfico diário, um gráfico semanal. É lógico que a tendência aqui de longo prazo, ela é muito relevante na minha tomada de decisão. É lógico que eu vou trabalhar a favor da maioria. Só que vocês têm que entender que no day trade nós vamos ter tendências diárias. E muitas vezes é isso que pega muito a galera, porque aí a pessoa vai lá e vê, o mercado ele tá numa tendência, por exemplo, de alta, ele não pode romper esse fundo aqui, porque é o fundo referência da tendência. Aí o mercado chegou aqui, o preço está derretendo, mas caindo forte. E aí a pessoa vai lá e fala, não, aqui é o fundo que ele não pode perder. A pessoa compra e o preço rompe. Por quê? Porque aquele dia ali, ele está extremamente vendedor. E aí eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, novamente, bem explicado, a maneira de vocês seguirem o dia, né? Porque day trade, pessoal, existem inúmeros fatores que podem alterar uma tendência do dia. Você pode ter, por exemplo, o mercado rompendo o topo histórico, aquela maravilha, e num belo dia, por exemplo, como aconteceu, né, há um tempo atrás, estoura uma barragem da Vale, por exemplo. Essa tendência no curto prazo, porque o day trade ele sente muito esse curto prazo. Por isso que é tão difícil, né, operar o day trade, por isso que tantas pessoas têm dificuldade, porque ele é muito sensível à movimentação de curto prazo. Enquanto, por exemplo, o cara está num gráfico diário aqui, e aí ele comprou, por exemplo, uma correção dessa aqui, no diário é apenas uma correção, mas se nós pegarmos este movimento aqui num gráfico intradiário, vocês vão ver a violência que o mercado caiu nesses 3 dias. Então, a gente tem que entender que para o day trade, a nossa percepção de tendência ela tem que ser um pouco diferente. Eu não estou falando para vocês aqui que vocês devem ir contra a tendência, muito pelo contrário. Agora que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês sigam a tendência vigente no dia. Porque, novamente, pessoal, vocês podem ter um dia extremamente altista e outro dia extremamente baixista. Isso acontece muito, pessoal, com muita frequência. Você tem um dia aqui que cai bastante, olha esse dia aqui como ele caiu. O mercado chegou a cair, estou no dólar, 90 pontos. Olha o outro dia. Subiu praticamente o mesmo tanto. E aí, às vezes, se você fica com esse viés do dia anterior, eu tô falando isso para vocês porque eu sei que acontece, eu sei que tem pessoas, né, que ficam com esse tipo de viés de dias anteriores. Nós tivemos um mercado aqui subindo 120 pontos, aqui tivemos um mercado caindo 100 pontos. Então, assim, eu vou abordar aqui, já vou mostrar uma dificuldade também que muitas pessoas têm, e aí talvez possa sanar a dúvida de vocês.
Arthur, como que eu sei qual que é a direção que o mercado vai? Para onde eu sei? Muitas pessoas falam, quando eu chego assim no mercado, eu fico perdido. Eu não sei se ele está subindo para fazer um pullback na tendência de baixa ou se ele está subindo para iniciar uma tendência de alta no dia. Qual que é a lógica aqui? Você vai usar pontos de dias anteriores? Com certeza, pessoal. Eu sempre falei isso aqui. Porém, são pontos de parada. O que que isso quer dizer? São pontos que o preço pode sentir a ação ali. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui a máxima do dia. Eu gosto de visualizar. Nós temos aqui a mínima do dia. Eu gosto de deixar esses pontos como pontos de parada. Mas quer dizer, por exemplo, se o mercado ele abre num gap de baixa e aí ele está vindo aqui construindo, por exemplo, uma tendência. Quer dizer que se ele chegar aqui nessa região, eu vou vender? Não necessariamente, aí que tá o erro da maioria, porque aí o cara quer vender. Não, mas eu tenho uma resistência aqui. Aí eu vejo muitas pessoas cometendo, sei lá, a ignorância ou a sandice, né, de falar assim, aqueles que compram topo, que compram fundo e vendem topo, perde dinheiro. Eu já vi gente falando isso, pessoal. Quem compra fundo e perde topo, perde dinheiro, porque quando o mercado tá em tendência, o mercado rompe tudo. É aí que tá o problema. As pessoas acham que é porque tem uma resistência aqui, eu devo vender. Porque tem um suporte aqui, eu devo comprar, mas não é assim, pessoal. Você tem que ter sensibilidade para entender qual que está sendo a pressão do dia. E aí eu vou ensinar vocês, porque a partir do momento que vocês identificaram pressão, primeiro ponto, vocês vão tentar trabalhar a favor desse movimento. Se não conseguir trabalhar a favor, vocês nunca vão bater uma venda, por exemplo, no primeiro contato que o mercado está chegando naquela resistência. É aí que muita gente erra. Pega o que eu vou falar aqui hoje, faça um backtest e veja se faça sentido para vocês, né? Hoje, pessoal, assim... Eu tô muito feliz, né, com o alcance que o canal tá tomando, porque eu venho recebendo, assim, diversos feedbacks positivos de pessoas que falavam que estavam desanimadas já do day trade, que achava que day trade não era para ela, e aí a pessoa encontrou o canal, a pessoa tá estudando pelo canal e o cara fala que tá lá 5 dias, uma semana, um mês já no positivo. Então, assim, isso aí é muito gratificante, né? E você que tá me assistindo aqui, faça isso também. Porque, assim, tem hater que ele é hater porque ele é preguiçoso. Ele vê a gente falando alguma coisa, aí na cabeça dele, não, esse cara tá louco, isso aí não funciona não. Isso aí é só mais um que tá falando bobeira na internet. Aí o cara vai lá e vai hatear outro. Só que às vezes a pessoa ela vem e fala, não, deixa eu ver o que tá falando. Deixa eu ver se isso aqui realmente acontece. E aí a pessoa começa a ver que realmente o caminho é mais ou menos por ali, e aí a pessoa começa a mudar a analogia dela, né? Então vamos lá. Na maioria das vezes, quando o mercado abre, nós realmente não sabemos para onde ele vai. Pô, será que ele vai subir? Será que ele vai cair? Só que muitas pessoas desconsideram esse cara aqui, o candlestick. E eu costumo falar para os meus alunos que cada candle, ele representa uma letra. E letra por letra você forma uma palavra. Então, dependendo, a partir do primeiro candle, pessoal, você já consegue entender qual que é a direção naquela abertura. E é lógico, não é porque, por exemplo, o mercado abriu com um candlezão de alta para cima, ele vai terminar em alta, por exemplo. Ele vai se formar, né, consolidar uma tendência de alta ali. Ou porque abre um candle de baixa, ele vai formar uma tendência de baixa no dia. Não. Porém, o day trade, ele tá mudando a todo momento, pessoal. Na hora que você tá numa tendência de alta, o mercado ele pode virar completamente com uma barra forte e deixar o mercado numa tendência de baixa, e assim, né, sucessivamente. Mas se vocês tiverem a atenção que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão conseguir tentar, pelo menos, tá sempre da tendência principal. Então, por exemplo, nós vemos um candle de baixa aqui. Ok, é um candle vendedor. Nós sabemos que temos interesse vendedor no mercado. Pô, Arthur, então quer dizer que vai cair aonde eu tô falando para vocês? Não necessariamente. Na maioria das vezes, pessoal, o preço, ele tem, assim, um nível que é o nível de descanso do preço, que é mais ou menos metade do movimento que ele anda. Então, ele faz ali um movimento de baixa de 1.000 pontos. Ele pode corrigir até mais ou menos 500 pontos, que seria metade desse movimento, que ainda assim estaremos com uma força saudável. Então, se eu tenho, por exemplo, um movimento de baixa, 1.000 pontos, ele veio, corrigiu aqui 500 pontos, eu ainda tenho uma tendência saudável. Porém, a partir do momento que ele começa a romper, né, esse nível aí, ele já começa a te mostrar que ele não tem mais tanto interesse em ir para baixo. Então, por exemplo, nós vemos esse movimento, esse candle aqui para baixo. Logo, nós vemos um candle engolindo, ó, o candle anterior. Aí você fala, pô, e agora? O que eu faço? O mercado vai subir ou vai cair? Você vai esperar. Por quê? Se o próximo candle ele começar a ser um candle altista, comprador, você já sabe que nós temos novamente um interesse comprador no mercado. E aí, se o mercado começar a fazer as suas correções, o seu pullback, aí você vai lembrar do que eu falei. O Arthur falou que mais ou menos ali um nível saudável é metade do movimento. Se ele começar a perder metade do movimento, hoje eu não vou usar termos técnicos aqui,
tá? Porque assim, eu sei que também tem muitas pessoas que estão começando no mercado, então não adianta eu querer falar bonito aqui com vocês, né? Usar aqueles termos bonitos para impressionar vocês e no final falar, compra minha mentoria que eu sou fodão. Meu interesse não é esse, tá? Então, o mercado faz um movimento de alta e aí nós sabemos que essa correção ela pode vir até mais ou menos metade do movimento, que nós ainda vamos estar num movimento saudável. Só que você vai ter dias, por exemplo, que o mercado ele tá chato. E aí, às vezes você vai ver um candle, por exemplo, devolvendo tudo aqui, e aí o mercado volta e rompe essa metade do movimento. Aí você fala, meu Deus, e agora? Para onde o mercado vai? Aí você vai esperar novamente. Se o mercado continuar o seu movimento de baixa, rompendo a mínima do dia, saiba que na sua cabeça ele virou o vendedor. E aí, pulo do gato, se o mercado veio testar a mínima do dia e nesse momento quando ele testou a mínima do dia, ele não conseguiu romper, saiba, lembra que eu falo muito sobre isso, sobre inícios de consolidação? Saiba que ele pode estar começando uma consolidação aqui. Às vezes as pessoas dificultam muito. Se o preço estiver por baixo da média móvel, é tendência de baixa. Se ele estiver por cima, é tendência de alta. Pessoal, se você analisar somente isso, você vai assim entender e vai conseguir perceber a tendência muito atrasado. Enquanto umas pessoas, né, uns ou outros conseguiu entender lá atrás, você está conseguindo pegar lá em cima, quando o mercado já subiu 1000 pontos, por exemplo. Porque às vezes a média ela vai demorar a virar, mas é uma média de período curto. Aí você vai ficar perdido, porque a hora o preço vai romper ela para cima, outro para baixo. Então assim, foca no preço. Então nós vemos, o mercado fazendo outro movimento de baixa. Perceba que se nós viermos aqui, ele já conseguiu superar metade do movimento. Tá, e aí, vai subir ou vai cair, Arthur? A lógica, quando ele perde essa metade do movimento, né, que a gente chama de 50%, é que ele continue. Então, se ele rompeu 50%, por exemplo, desse movimento de alta, é que ele venha para baixo. Mas, como eu tô falando para vocês, às vezes vai ter dias complexos. Aí o mercado vem aqui, testa esse fundo e rejeita. Fique atento que ele tá falhando o fundo, o que ele vai tentar fazer? Voltar para o topo. E aí é onde vocês vão aguardar confirmações, né? Gatilhos. E aí observa o próximo candle. Movimentação de baixa. Pronto, aqui eu já entendo que o mercado está vendedor nesse cenário. Só que, pessoal, isso aqui, dependendo do dia, vai mudar a todo momento. É isso que eu quero passar para vocês. Por que eu dei essa explicação aqui para vocês? Vamos lá, vamos pegar um dia extremamente vendedor. Como esse dia aqui, o dia 14. Perceba como ele cai. O mercado vai bem direcional para baixo. Aí abre o dia aqui, né, o atual, dia 15, e a pessoa tá doida para caçar um ponto de venda. Não precisa. Espera o mercado te mostrar pressão vendedora. Por exemplo, aqui, o primeiro candle me mostra pressão compradora. Tá, até então eu sei que o mercado está comprador, mas não posso fazer nada. Aí, ok, eu sei que ele pode fazer uma correção até metade do movimento. Olha como esse candle ele já consegue perfurar metade do movimento. Aí você sabe, bom, se ele rompeu aqui, ele pode tentar corrigir todo o movimento. Ou chegar na mínima do dia, não conseguir romper e me dar uma consolidação. Tudo isso que eu estou falando é válido na máxima também. Se o mercado vem romper a máxima, não consegue passar. E aí nós vemos, por exemplo, próximo candle. Chega lá e começa a rejeitar. Ok, vamos ver se vai confirmar. Próximo candle. Olha a pancada. Pronto. A gente já começou a perceber a pressão vendedora aqui, pessoal. Neste ponto, porque nós vimos... se eu atualizar aqui fica mais nítido ainda. Nós vimos que esse candle aqui, ele perdeu os 50, metade dessa movimentação compradora. Eu não preciso, em hora nenhuma, ficar olhando qual que é a tendência dos dias anteriores. É estranho, a primeiro momento, eu falar isso para vocês, né? Mas é algo assim, pessoal, que... muitas vezes vai te libertar de você ficar preso ao passado. É estranho falar isso, né? Mas assim, eu vejo que muitas pessoas que estão operando no mercado, elas ficam muito preocupadas com o que aconteceu em dias anteriores e acaba criando nelas um viés. Pode ter dias que o mercado vai seguir a tendência do dia anterior? Pode. Só que ele vai te mostrar isso. Não é você que vai ficar no viés. Eu acho que vai. Será que vai? Não sei. Vamos lá. Vou contextualizar esse dia aqui também para vocês. Independente do que aconteceu aqui, não quero nem saber. A única coisa que nós marcamos são pontos de parada, mas eu estou falando para vocês sobre tendência. Então vamos lá. Mercado meio fraco, candlezinho de baixa, ele marcou máxima e mínima. Então nós sabemos que se ele testar a mínima e segurar, ele pode consolidar, ou se ele testar a máxima. Vamos ver o que o mercado faz. Começa a segurar. Candle 4, um candle interessante. Aí, se você me acompanha um tempo a mais no canal, você sabe que eu nunca entro no primeiro gatilho. E aí o mercado tem que confirmar, não confirma, começa a romper. Próximo candle, opa, o que ele está te mostrando aqui?
Tendência de baixa. Se ele começar a fazer uma correção, até onde essa correção pode vir? Até mais ou menos metade do movimento, não é? Aí o mercado faz uma correção, perceba que ele sente metade do movimento, aí ele fica ali, tenta romper para cima, rejeita. Ó, se ele rompe para cima, sabemos que a tendência é ele subir. Mas, igual eu tô falando, o mercado ele não é uma fórmula mágica. Ah, ele rompeu, ele vai subir? Não, por isso que você nunca vai operar, porque você viu um candle rompendo. Ah, rompeu para cima, rompeu para baixo. Não, você vai esperar gatilho, confirmação. O que é o gatilho? Já falei várias vezes, candles com rejeição, com bastante sombra, né? Candles que de preferência fechem abaixo da resistência, fechem acima do suporte. Aí nós temos a mínima aqui demarcada, o mercado voltou a trabalhar abaixo dos 50. O que ele tem que fazer agora, pessoal? Romper fundo. Aí o mercado vem para o fundo, ó, rompeu, devolveu, ó, rompeu de novo, devolveu, ou seja, percebemos que o mercado não está conseguindo renovar a mínima. Não está conseguindo renovar o fundo anterior. Se ele não está conseguindo renovar, só que aqui nós não temos gatilhos, tá? Lembra que eu falei que tem que ter sombras interessantes, ó, mostrando rejeição, de preferência aqui, ó, gatilhos interessantes, mas olha o movimento que ele faz. Ele testa o fundo, não consegue e volta a testar o topo anterior. Vou pegar um outro dia aleatório. Não preciso de tendência nenhuma de dia anterior. Vou pegar, por exemplo, deixa eu voltar aqui para trás. É bom pegar um que caiu bastante e depois subiu bastante. Deixa eu ver se eu acho algum. Tá, vamos pegar esse aqui mesmo. Perceba que esse dia aqui foi um dia bem altista, correto? Ó, o mercado subiu aqui, sei lá, 111 pontos. Eu tô falando isso aqui no mini dólar, pessoal, aleatório. É porque tava aqui no meu gráfico, eu tava estudando, né? Vendo como que foi a semana. E aí eu decidi gravar em cima disso. Então vamos lá. O mercado abriu aqui. Ó, movimentação altista. Até onde ele pode corrigir? Saudável, até mais ou menos nos 50. Ok, então ele está continuando o movimento do dia anterior. Olha esse candle, engolindo praticamente a pressão compradora e quase que rompendo a mínima. Aí ele voltou para a mínima. Se segurar e deixar gatilho, ele pode fazer o quê? Um movimento de alta, lembra? Que ele pode consolidar se ele testar a mínima. Veio um candle 4 comprador, que não é gatilho. Candle 5 também não. Ó, Candle 6 já ficou interessante. Se ele confirmasse outro aqui, eu poderia imaginar um movimento de alta retestando a máxima. Aí o Candle 7 rompe de novo. Ó, Candle 8. Pronto. Já estou vendedor. Pô, Arthur, mas você tá doido? Mas o dia anterior, cara, ele foi extremamente comprador. Olha aí como tá. Não importa, pessoal. É aí que muita gente erra. Aí que você vai ficar com viés. Aí você vai ficar procurando compra. E o mercado fazendo isso aqui, ó. Ó, agora compra. Aí vai e cai. Ah, compra. Aí o mercado vem e afunda de novo. Então, o dia, pessoal, o dia atual, ele vai te mostrar para onde ele quer ir. E, novamente, volto a falar para vocês. Como estamos falando de day trade, muitas vezes o mercado ele vai estar lá fazendo um movimento altista, aí ele corrige, respeita esse nível. Aí daqui a pouco ele vem e faz isso aqui, ó. Rompeu 50 do dia. Aí nós temos que pensar o quê? Bom, o mercado pode vir testar a mínima e iniciar uma pressão de baixa. Aí ele começa. Aí ele vai lá, faz sua correção, respeita, volta a cair. Aí daqui a pouco ele começa a romper, ó. Aí ele vem e começa a nos mostrar uma pressão compradora maior, porque isso é day trade. Vai ter dias com tendências muito bonitinhas, né, que o preço está respeitando, bacaninha, mas também vai ter dias que o mercado ele tá louco. Ele começa numa tendência de alta, daqui a pouco ele já vira tendência, porque nós estamos falando de day trade. Day trade é o que? É especulação, curtíssimo prazo. É bem diferente, por exemplo, de eu pegar um gráfico diário, um gráfico semanal. Perceba que é muito difícil a tendência ela mudar. Se eu pegar, por exemplo, um movimento desse aqui nos 5 minutos, pode vir depois no período ali da tarde, o mercado fazer isso aqui, ó, corrigir e devolver tudo aqui para o fundo. Gráficos maiores, nós já temos um nível de ruído extremamente baixo. Então, é muito menos provável, né? Aí eu forcei um pouco nesse muito menos, né? Mas é pouquíssimo provável, tá, pessoal? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Ficou uma aula um pouquinho maior, mas eu acho que deu para passar, né, o conteúdo aí para vocês. Aqui a minha forma de abordar, né, no meu canal é tentar trazer o conteúdo de uma maneira mais simples, que vocês consigam entender, que vocês vão lá no gráfico de vocês, façam os seus backtests, né, começa ali um contratinho, vê se dá certo, se não der certo, ok, parte para outra coisa, né, mas se der certo com um contratinho, gerenciamento de risco, ninguém fica rico num trade.
né? A pessoa, ela começa a criar patrimônio com a soma de vários trades que vão dar certo. Vai ter trade que vai errar, vai dar errado também, mas a soma dos que der certo, ele vai te ajudar a construir patrimônio, tá? E é isso, pessoal. Novamente, gostou desse vídeo? Ajuda aí a gente, deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Gostou? Foi bacana? Te ajudou? E outra coisa, quer virar meu aluno, pessoal? Aproveita que a turma da mentoria, ela tá para começar, tá? Então me chama aí no link da descrição e vamos iniciar aí a mentoria, né? No final do mês aí a gente vai iniciar uma turma e eu tenho certeza que eu posso melhorar bastante aí a leitura dos senhores e senhoras, né? E me siga também no Instagram, tá? Telegram, tudo aí no link da descrição. E pessoal, bom resto de semana aí para todos, né? Boa semana, espero que vocês sigam o proposto, né? Estudem, se aprofundem. Price Action funciona assim, respeita. Se você entender os padrões de um gráfico, você consegue sim entender o porquê que o mercado está fazendo determinados movimentos. Tamo junto, pessoal, um abraço, valeu!